As tuas primeiras impressões em 3D, elas podem ser frustrantes. E nesse vídeo eu vou te mostrar algumas das minhas e como eu fui me aperfeiçoando para sair de peças como essa, do início da minha jornada, para peças como essa, que imprimi nessa semana. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Dimitri Lima, e aqui eu compartilho dicas sobre impressão 3D e como a gente pode usar a criatividade a nosso favor, principalmente com essa ferramenta. Faz pouco tempo que eu tenho uma impressora 3D e eu tenho vivido na pele algumas dificuldades que com certeza todos os iniciantes têm no começo. O material que eu devo usar, a temperatura da mesa, a temperatura do bico, quando que eu vou usar suporte, qual que é o tipo de suporte, velocidade máxima que eu posso colocar. E basicamente eu vou te explicar em algumas palavras o que eu sei até o momento. Bom, quanto ao material, existem muitos, mas se você é iniciante como eu, procura o PLA. Ele é o mais indicado e também o mais fácil para esse início. Mesmo assim, vai te garantir boas horas ali de aprendizado, porque dependendo do fabricante e outras propriedades, ele pode te dar um pouco mais de trabalho, principalmente para configurar na impressora, né? Até você entender temperatura, bico e tudo mais. E ali até você se sentir satisfeito. Quanto à temperatura da mesa, usando o PLA, geralmente deixa a primeira camada nos 65 graus e depois ela volta para os 60 graus. Né? Os filamentos que eu tenho aqui, eles trabalham bem nessa temperatura e até agora não me deram trabalho de descolamento. Um problema contrário ao descolamento que eu vivi logo no começo da experiência foi o warp. O warp ele é um empenamento, né, que ele pode ser causado por vários fatores, mas, por exemplo, se a peça ela esfria muito rápido, né, então ela descola da mesa, ela tem uma retração, então ela acaba descolando da mesa e subindo as pontas. Então isso pode acontecer na tua peça também, então é importante principalmente entender entre temperatura de bico e nivelamento da mesa e temperatura de mesa, qual que é o parâmetro que você vai usar para cada tipo de material. Né? No caso do PLA, eu acabo deixando a mesa ali nesses parâmetros entre 65, 60, se é um PLA normal, e aí trabalho com um bico com mais ou menos 220, 215 graus ali para ele conseguir fazer uma camada bem legalzinha, bem colada na mesa e aí continuar com a impressão um pouquinho mais rápido depois. Quanto à temperatura do bico, para a primeira camada eu costumo deixar uns 220 graus e da segunda para frente 215, como eu havia falado. É importante valorizar a primeira camada porque boa parte do sucesso da sua impressão vai depender dela. No início eu prefiro deixar o bico mais quente para o material fixar bem na placa. Quando o assunto é suporte, acaba sendo um tema que daria para fazer um vídeo inteiro sobre ele. Mas, em resumo, eu aprendi na prática e uma das primeiras impressões, eu vou deixar aí as imagens rolando, o quanto que o suporte é necessário. Porque mesmo parecendo um grande desperdício, por exemplo, no caso dessa peça, eu não tinha nenhum conhecimento sobre impressão 3D. E para não gastar filamento, eu optei por tirar os suportes. E o resultado foi, eu acabei gastando filamento e perdi a peça. Então, sempre que sua peça tiver curvas acentuadas, que possam ficar voando, digamos assim, pensa que vale a pena colocar suporte, né, para fazer uma camada legal ali. E qual que é o tipo de suporte que eu uso, né? Então, eu tenho gostado muito do suporte em árvore, porque ele é mais tranquilo de remover e ainda assim ele mantém a qualidade da peça. Existem outros tipos e aplicações, mas nesse início eu tenho aplicado a todos os modelos que precisam, e eu não tenho nenhuma observação ruim a fazer. Tem dado certo. Quanto à velocidade máxima, bom, as marcas elas estão se atualizando para fabricar impressoras cada vez mais rápidas. A Bambolab A1, que é a impressora que eu tenho aqui, por exemplo, ela chega a 500 milímetros por segundo. Ou seja, é o dobro de uma impressora como a Ender 3 V3 SE, por exemplo. Mas eu também entendo que nem sempre ter mais velocidade ela vai te ajudar. E isso pode acabar até te atrapalhando, na verdade. Porque se você não souber calibrar bem a sua impressora para esse processo, vai dar errado. Para ter peça com mais detalhe e bem impressa, eu optei por usar no máximo 200 milímetros por segundo. E eu acredito ter encontrado um bom equilíbrio aí na maioria das impressões. Como dica bônus aqui, eu queria falar sobre a velocidade da primeira camada. Como eu disse, uma boa primeira camada, ela vai definir o sucesso da sua peça.
Então eu valorizo fazer essa primeira camada com um bico mais quente e uma velocidade bem menor, para definir todas as linhas ali e ficar bem colada. Por mais que a impressora seja rápida, eu prefiro fazer essa primeira camada com no máximo 30 milímetros por segundo. E depois eu sigo com uma velocidade maior. Sempre acompanhando, claro, os primeiros momentos ali da impressão, principalmente quando se trata de algo que eu nunca imprimi. Concluindo, aqui eu trouxe algumas coisas que eu ando testando diariamente nas minhas necessidades. E eu sou super a favor que você não tenha apenas uma fonte de informação. Então, pesquise, teste, chegue nas suas conclusões, porque tudo que é dito aqui é um norte de experiência que eu venho tendo, mas isso não significa que não existam outras infinitas formas de se imprimir e de atingir resultados até melhores do que eu venho tendo. Então, caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente vai aprendendo junto. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que curta o vídeo, se inscreva no canal, porque isso me ajuda a entender melhor quais são os assuntos para trazer para cá e melhorar ainda mais. Meu nome é Dimitri Lima e esse é o canal 3DMT. E eu